Então, para a gente conseguir finalizar essa temática referente aos atos jurídicos, o que a gente precisa finalizar é exatamente analisar os defeitos dos atos jurídicos. Então, como nós falamos anteriormente, os atos jurídicos, eles podem conter erros. Na linguagem mais técnica que nós advogados utilizamos, é exatamente ter defeitos, né? Esses defeitos, como a gente já falou até anteriormente, eles podem ser defeitos que podem ser consertados e tem defeitos que não podem ser consertados. Os defeitos que admitem conserto, nós dizemos... Perdão. Então, aqueles defeitos que podem ser consertados, nós dizemos que eles são anuláveis. E os defeitos que não têm conserto, ou seja, que você não consegue resolver, nós dizemos que os defeitos são nulos. Então, os defeitos nulos, eles geram atos jurídicos nulos. E os defeitos que são anuláveis, quer dizer que eles podem ser consertados. Mas quando eu digo que eles podem ser consertados, então significa duas possibilidades. Se eles forem consertados, eles são atos... eles se tornam atos válidos. Se eles não conseguirem ser consertados, eles se tornam os atos nulos. Então, na verdade, esses atos jurídicos anuláveis, eles são transitórios. São transitórios por quê? Porque ou eles vão se tornar válidos, se forem consertados, ou eles vão se tornar nulos, porque não conseguiram ser consertados. Então, os anuláveis, eles são transitórios. Os válidos e os nulos, eles já são perenes, porque aquela condição eles não deixam mais, certo? Então, vamos começar o nosso estudo através exatamente dos atos anuláveis. Então, dos defeitos anuláveis. Então, os defeitos anuláveis, eles podem decorrer ou de vícios de consentimento ou da incapacidade relativa do agente. Primeiro, vamos entender os vícios de consentimento. E aí, o que acontece? Infelizmente, hoje em dia, se fala muito no vício de droga, né? Mas o vício de consentimento são determinadas circunstâncias que levam a um equívoco no consentimento da pessoa, ou que levam a um erro de consentimento da pessoa. Ou seja, a pessoa consente, mas pelas razões, por circunstâncias erradas. Como vocês podem ver aí, na nossa exposição, no nosso material, nós temos 5 tipos de vícios de consentimento, ou seja, em que uma pessoa, ele pode dar o seu consentimento, mas ele dá o seu consentimento baseado em algumas circunstâncias, pode ser errada ou equivocada. A pessoa pode ter um vício de consentimento oriunda de erro, e aí quando é que acontece o erro? Quando a própria pessoa se equivoca. E aqui nós temos circunstâncias onde, hoje em dia, principalmente pela vida moderna, os psicólogos e neurocientistas, eles percebem que o ser humano, no decorrer do dia, ele pode cometer alguns equívocos. Por exemplo, alguém que é motorista, ele pode, infelizmente, algum dia passar no sinal vermelho, mas ele passar para o sinal vermelho não de maneira consciente, mas de maneira inconsciente. É porque pode ocorrer um desses momentos em que o cérebro está tão estressado que ele dá como se fosse um curto-circuito. E aí ele para de funcionar por alguns instantes. Então, nessa situação em que a própria pessoa ela se engana a respeito de alguma coisa, é quando você diz que ela comete um erro. Então, digamos, você vai pagar uma conta, digamos que a conta seja de R$150, você dá uma cédula de 200, a pessoa lhe devolve R$50 de troco, e você diz, não, você está me devolvendo indevidamente, e devolve os R$50. Se a outra pessoa ficar calada, se o comerciante ficar calado, e não mostrar para você que você realmente errou,
Então, aquilo dali ocorreu um vício de consentimento. Porque você cometeu o erro, você se enganou, e a outra pessoa que está negociando com você, ela não corrigiu o seu erro. Ela preferiu se aproveitar do seu erro. Então, ocorreu um vício de consentimento, mas esse vício de consentimento, ele se deu por um engano da própria pessoa. Veja bem, a outra pessoa que está na relação jurídica com você, ela não lhe enganou. Foi você mesmo que se engana. E aí você ocorreu um vício de consentimento, que é considerado um erro. Ah, professor, mas ocorrem muitas situações em que a outra pessoa que participa da relação jurídica, ela lhe engana. Ou seja, você não se engana, mas a outra pessoa lhe engana. Aí não vai ser um caso de erro, vai ser um caso de dolo. Então, o dolo é quando a outra pessoa que participa da relação com você, ela vem e lhe engana. Exemplo de dolo. Uma pessoa está querendo lhe vender um determinado produto, e para lhe vender o produto, ele diz que o produto faz isso, faz aquilo outro, faz tudo que você quer. Quando você compra e vai testar o produto, ele não faz aquilo que você quer. Então, você só comprou o produto porque a pessoa lhe enganou. Então, aí, nesse caso aí, você pode devolver o produto. Por quê? Porque você comprou o produto porque foi enganado pela outra pessoa. Então, quando um dos participantes da relação ele é enganado pelo outro, e ele só consente porque o outro lhe engana, aí ocorreu o dolo. A coação. A coação também parte do outro. Mas o que é que o outro faz? Ele não engana, ele coage. Ou seja, ele vai te ameaçar de utilizar a violência. Ou ele é violento, ou te ameaça de violência. Aqui, graças a Deus, nós hoje em dia não verificamos mais essas circunstâncias ou essas situações. Mas, infelizmente, já ocorreu muito no Brasil, né? Tinham determinadas quadrilhas que eram especializadas em invadir as casas ou de gerentes de bancos, ou de tesoureiros de bancos, enfim, aquelas pessoas que tinham acesso aos cofres. E aí o que aquelas pessoas faziam? Elas invadiam durante a noite ou a madrugada a casa dessas pessoas que tinham acesso aos cofres dos bancos e sequestravam toda a família, liberavam somente a pessoa que trabalhava no banco que tinha acesso ao cofre para que ela fosse lá e tirasse o dinheiro do cofre e devolvesse para eles. Por quê? Porque se ele fosse e não tirasse, eles podiam matar a família ou fazer algum mal à família. Se ele fosse e avisasse a polícia, eles podiam matar ou fazer algum mal à família. Então, quando essa pessoa vai lá e tira o dinheiro, esse trabalhador, ele vai lá e tira o dinheiro do cofre, ele não está fazendo por vontade própria, e nem porque ele se enganou ou foi enganado por ninguém. Ele está fazendo porque ele já pode ter sofrido uma violência e pode estar sendo ameaçado de sofrer violência. Não só ele, mas também os seus entes queridos. Então ele não faz isso daí por vontade própria. Ele está sendo obrigado a fazer. Então por isso que você disse que nesse caso aí ocorreu um vício de consentimento chamado de coação. Também pode existir a situação da fraude contra credores. Isso daqui acontece muito com grandes empresários, né? Quando grandes empresários ou grandes empresas estão prestes a quebrar, o que é que os seus sócios ou seus donos fazem? Eles começam a adquirir empréstimos com instituições financeiras, ou então começam a comprar produtos, e aí eles já criam uma outra empresa no nome de outra pessoa e repassam. Ou, por exemplo, uma das situações, a pessoa sabe que está quebrando, mas ela tem um bom nome na praça. Então o que é que ele faz? Ele vai em várias instituições financeiras, tira vários empréstimos ao mesmo tempo, para que ele consiga sair com os empréstimos e sumir daquele local. Então ele fica com as dívidas, mas ele some do local. Ou seja, se você não consegue achar, você não consegue cobrar a pessoa, né? É um tipo de fraude contra credor. Outro tipo de fraude contra credor. Digamos que ele tenta conseguir os empréstimos e não consegue. Mas ele tem fornecedores. E até hoje ele está pagando os fornecedores direitinho. E como ele é um grande comprador, o que é que ele faz? Ele pede ainda mais produtos. O que é que o fornecedor faz? Acredita. E aí dá prazo, dá mais produto e mais prazo. Aí o que é que ele pode fazer? Criar uma segunda empresa, no nome de outras pessoas, de laranjas,
ou de algumas pessoas da família, e pega todos esses produtos que ele comprou e repassa para outra empresa, ou então ele faz uma venda simulada para outra empresa. Ele repassa para outra empresa e aí ele fecha essa empresa e fica com as dívidas da empresa. Mas a outra está com bastante coisa para ele continuar a fazer o comércio dele. É outra fraude contra credores. A fraude contra credor é quando o devedor ele vai aumentar suas dívidas sabendo que ele não tem condição de pagar. Ele vai adquirir mais dívidas, ou ele vai adquirir dívidas, ou adquirir mais dívidas, quando ele sabe, ele tem ciência, que ele não tem condições de pagar aquelas dívidas. Então, ele está cometendo uma fraude contra credores. Por quê? O credor, ele está acreditando no bom nome da pessoa, na situação que está sendo apresentada, em documentos falsos, às vezes que estão sendo apresentados, e por toda a tradição que aquela pessoa tem naquele determinado local de comércio. Então, o credor, ele está de boa fé, mas o devedor, a pessoa que está querendo contrair a dívida, ele está de má fé. Então, ele engana o credor. Ah, professor, não seria um dólar? Não. Aqui a situação é diferente. O devedor, ele manipula para conseguir aquele crédito. Ele já sabendo que ele não tem condições de arcar com aquela dívida que ele está lutando, aquela dívida que ele está tentando conseguir. E, por fim, é a simulação. A simulação é quando as partes envolvidas naquele determinado ato jurídico, elas dizem que estão fazendo uma coisa e, na verdade, é outra. Um dos exemplos mais comuns que a gente tem de simulação é o caso do marido que tem um amante e o marido é muito rico, tem amante, quer dar um bem para a amante, quer dar um carro ou quer dar um imóvel. Então, o que é que ele faz? Ele finge para a mulher, porque como a mulher também tem que assinar a documentação, o marido finge para a mulher que está vendendo o imóvel para a amante, faz o contrato, a mulher assina o contrato, faz todos os registros, faz tudo direitinho, só que ele não recebe o dinheiro. Então, de fato, ele está fazendo uma doação para a amante, mas a aparência do negócio é de uma compra e venda. Mas por que a compra e venda não acontece? Porque ele não recebe o dinheiro. Então, na verdade, é uma doação. Mas toda a atividade que é feita é como se fosse uma compra e venda. Por isso que é chamada de simulação. Diz que está fazendo negócio, mas na verdade está fazendo outro. Nessa situação, o que acontece? Ah, então por que ele não diz a verdade, ou ele não faz a coisa de maneira correta? Porque ele está querendo enganar um terceiro, os participantes. No caso, o marido que trai e a amante estão querendo enganar a mulher da pessoa que está traindo. Ou seja, a pessoa que está sendo traída. Então, para enganar esse terceiro é que se faz essa simulação. Então, percebam que em todos os vícios do consentimento, quando a pessoa que está sendo prejudicada, ela dá o consentimento, ela dá, mas existe alguma circunstância que está prejudicando ela conhecer o negócio como um todo. Então, como ela não consegue conhecer o negócio como um todo, ela não tem consciência do negócio como um todo, por isso que ela dá o seu consentimento. Mas o consentimento é esse, que ele está sendo deturpado de alguma maneira. Todo mundo conseguiu acompanhar? Conseguiu compreender? Agradeço aí pelo retorno. Então, a outra circunstância em que um defeito ele pode ser anulável é quando você tem uma incapacidade relativa do agente. O que acontece? Eu disse para vocês que a criança ela não pode fazer atos jurídicos. Por quê? Porque ela não tem o discernimento. Ou seja, a capacidade de entender se algo é prejudicial ou benéfico para ela, ou algo que é certo ou errado. Então, como ela não tem o discernimento, ela não tem o tirocínio, ela não pode fazer. Mas um adolescente, onde o adolescente ele começou a formar o seu discernimento. Mas perceba, ele começou a formar, não quer dizer que ele já foi formado. Ele começou a formação. Então, por isso que no caso do adolescente, ele não é considerado pela lei brasileira como sendo absolutamente capaz. Ele é considerado simplesmente relativamente capaz. Ou seja, ele pode fazer o ato, mas o responsável tem que acompanhar esse ato. Por quê? Porque o responsável ele tem discernimento. O responsável, sim, tem a compreensão correta das coisas.
Então, por isso que o adolescente ele faz o ato, mas o responsável ele chancela ou não o ato. Ou seja, ele confirma ou não o ato. Então, nesse caso aí, ele está sendo assistido. Então, digamos que a pessoa negocia com o adolescente, não sabe que o adolescente não tem condição de fazer. Então, quando o adolescente ele fizer um negócio, não quer dizer que o negócio está errado. Ele precisa consultar o responsável. Porque se o responsável ele verificar que foi feito da maneira correta, ele chancela. Então, aquele ato feito pelo adolescente, ele se torna válido. Por quê? Porque ele recebeu a chancela, ele recebeu a confirmação do responsável pelo adolescente. Agora, quando o responsável ele vê que aquele ato foi feito de maneira errada, ele vai chegar para o adolescente e dizer, olha, não vou confirmar o ato por causa de tais erros. E aí o ato se torna um ato nulo. Por quê? Porque o responsável pelo adolescente, ele não vai fazer a confirmação. Nós tanto temos a incapacidade absoluta quanto a incapacidade relativa. Então, por isso que você não precisa ficar ansioso com esse tema, porque a gente ainda vai aprofundar a sua análise, o seu estudo. Então, dentro dos atos nulos, nós vamos ter a primeira situação, é a incapacidade absoluta do agente. Ou seja, você sabe que você não pode negociar com determinadas pessoas. Então, uma pessoa que você vê que ela tem uma doença mental, você pode negociar com ela? Você sabe que você não pode negociar com ela. Se você fizer algum negócio com ela, esse negócio ele vai ser anulado, ou seja, ele vai ser considerado nulo. Assim como você não pode negociar com crianças. Por quê? Porque as crianças têm a incapacidade chamada incapacidade absoluta, ou seja, qualquer pessoa sabe que você não pode negociar com crianças. Por quê? Porque as crianças elas têm exatamente essa condição da incapacidade absoluta. E aí o nome está dizendo, é absoluto. Qualquer negócio que você faça com uma criança, ele não vai ser confirmado. Por quê? Exatamente porque a criança ela tem capacidade absoluta. Da mesma maneira, não podem ser feitos atos jurídicos com objetos ilícitos ou impossíveis. E você pode perguntar, mas o que é o objeto ilícito? Objeto ilícito são os objetos que não são admitidos pelo direito. Os objetos ilícitos que a gente é mais acostumado, que nós somos mais acostumados a perceber, são os objetos ilícitos produto de crime, né? Então, uma pessoa rouba o relógio e tenta vender o relógio bem baratinho. Você pode comprar esse relógio barato? Não. Porque se você compra o relógio fruto de produto ilícito, você está cometendo um crime também, que é chamado crime de receptação. Se você ajuda a fazer, digamos, a vender drogas, você também sabe que o negócio que está sendo feito, o ato que está sendo feito, ele é um ato ilícito. Por quê? Porque você não pode negociar as drogas. As chamadas drogas ilícitas, né? Então, seria um objeto ilícito. Então, no objeto ilícito, você está lidando com algo que não é permitido pelo direito. Ou seja, que a sua própria comunidade, ela lhe diz que você não deve fazer isso. É diferente do objeto impossível. Por que é diferente do objeto impossível? É um determinado objeto que as pessoas sabem que não pode fazer nada com ele. Exemplo, uma pessoa pode lhe vender a Antártida? Não pode. Por quê? Porque existe um tratado internacional, onde por esse tratado internacional, a Antártida ela é considerada um patrimônio da humanidade. O que quer dizer isso? Nenhuma pessoa física ou jurídica particular pode se apossar da Antártida. Então, por isso que ninguém pode lhe vender. Da mesma forma, alguém pode lhe vender a Lua? Não. A Lua também é um objeto que não é passível de apossamento por ninguém. Então, vender terra na Antártida, vender terra na Lua, são objetos impossíveis. Porque tanto a pessoa, por exemplo, como é que a pessoa vai ver na Lua? Não consegue. E a pessoa vai ver na Antártida? Ela não consegue ver o ano todo, e são bens também que não são passíveis de apossamento. Ou seja, ninguém pode ter a posse, pode ter a propriedade desses determinados bens. E a outra situação em que o defeito vai ser considerado também nulo é quando a forma for ausente.
Um exemplo até já falei, né? Você vai vender um carro, não basta simplesmente você entregar a chave do carro para o comprador e receber o dinheiro. Tem que ser feito o documento no cartório, o chamado DUT eletrônico. Se o documento não for feito, é considerado como se o negócio não tivesse sido feito. A mesma coisa com o imóvel. Tem pessoas que mostram somente um contrato, né? Não pode. Tem que ser feita a matrícula no cartório de registros imobiliários. Se não for feita a matrícula no cartório de registros imobiliários, aquele determinado negócio jurídico também não vale. Então, a forma ausente é porque o direito diz que aquele negócio ou aquele ato jurídico só pode ser feito de uma determinada forma. Se você não fizer daquela forma, ele não é considerado válido ou ele não é considerado como existente. Então, aí você tem a chamada forma ausente. Vocês conseguiram entender esses defeitos dos atos jurídicos? Professor, Pois não? eu gostaria que o senhor falasse um pouco mais de fraude contra credores. É que no momento, quando o senhor estava falando, a minha internet estava oscilando aqui, eu não ouvi bem. A fraude contra credores é quando uma pessoa ela goza de um bom nome na praça, ou seja, no local onde ela faz comércio, e aí ela pode tentar, junto a instituições financeiras, levantar empréstimos que ela sabe que ela não vai ter condição de pagar, mas ela quer receber os empréstimos para que ela possa sumir e viver em outro local com aquele dinheiro e deixar os problemas jurídicos e financeiros abandonados, né? Que se você não encontra a pessoa, você não tem como cobrar. Ou então, a pessoa, ela vai fazer também a fraude contra o credor, porque ela vai comprar produtos demais, ela tenta comprar o máximo de produto que ela puder, vai tentar vender barato, pegar esse dinheiro e também desviar, para que ela consiga viver com esse dinheiro. Então, fraude contra o credor é sempre que uma pessoa, ela quer contrair dívidas que ele sabe que ele não vai conseguir pagar. Mas ele tenta fazer isso porque ele tenta tirar algum proveito obscuro. No caso, ele vai passar o dinheiro ou os bens para outra pessoa, para que a outra pessoa possa viver com ele e ele consiga ainda ter ainda consiga sobreviver com uma certa condição financeira. E aí ele deixa o prejuízo ou para os antigos fornecedores, para os antigos credores, ou para as instituições financeiras que fizeram aqueles empréstimos. Conseguiu compreender? Ótimo. Mais alguma dúvida?